Agora, né, na nossa disciplina de português, o autor é você. Nós estudamos o texto normativo e vimos que o texto normativo eles são precedidos de regras, né, de normas, de preceitos. Então, nós vimos também sobre os direitos dos animais. Vimos o estatuto, né, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que, as regras que lá tinha. Então, na aula passada foi que nós estudamos sobre esse texto normativo e vimos também essas regras. Hoje, você vai ser o autor do seu próprio texto. Você vai fazer uma produção de um texto normativo, tá? Você irá produzir um texto que estabeleça algumas regras de adoção de animais, certo? A tia vai ler e vai dizendo o que vocês vão precisar fazer para essa produção de texto. Lembrando que a produção de um texto, muitas vezes é necessário que a gente faça e refaça mais de uma vez. Então, vocês vão pegar o caderno, vocês vão fazer a sua produção, mas sabendo que vai ser um rascunho, ok? Depois que vocês fizerem esse rascunho, vocês vão lá colocar, né, tudo que a tia vai explicar o passo a passo e depois vocês vão ler. Se vocês gostarem, ok, mas se vocês verem que não, posso melhorar, então vocês refazem sem problema nenhum, certo? O importante é que você consiga ler e consiga também mostrar o que você quis passar, o que você quis escrever, certo? Então vamos lá. Produção de texto normativo. Caraipapa preocupa-se com a segurança e o bem-estar dos animais resgatados. Por esse motivo, resolveu promover uma feira de adoção de cães e gatos. Para isso, pediu ajuda a algumas pessoas para elaborar as normas de adoção dos animais. Vamos lá. Adotar um animal é uma atitude muito importante, pois ajuda a tirar das ruas os bichinhos que não têm acesso aos seus direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que nós vimos também na aula passada, essa declaração. Ao disponibilizar um animal para adoção, é importante estabelecer regras para as pessoas saberem quais são os deveres que elas precisam cumprir. Nós vimos que dever é uma obrigatoriedade, né? Elas têm que cumprir aquelas regras. Se eu quero adotar um animal, eu preciso saber quais são as regras que tem nessa Declaração dos Direitos dos Animais, tá? Então vamos lá. Número 2. Com base na discussão realizada, elabore um texto normativo para estabelecer as regras de adoção dos animais. Para planejar a sua produção, observe as seguintes orientações. As normas devem ser feitas com base na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Se nós voltarmos na página 23, vocês vão perceber lá, vocês vão poder ler novamente a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, na página 23 e 24. Então, vamos lá. Produção de texto normativo. O texto ele deve ser dirigido a quem pretende adotar um bichinho de estimação, ou seja, vocês vão fazer o texto dirigido para alguém que queira. Vamos dizer, a minha mãe quer fazer a adoção de um animal, então você vai fazer esse texto dirigido para ela, certo? As normas devem ser criadas para alertar as pessoas sobre a responsabilidade que a adoção envolve e indicar como elas devem agir ao adotar um animal. É preciso apresentar alguns cuidados de que cães, gatos e outros animais necessitam, tipo a alimentação, a higiene, a habitação, né, que é o lugar onde eles vão viver, a saúde e o lazer. Cada assunto deve ser abordado em um artigo diferente. O texto deve apresentar um título claro e objetivo. Vocês vão escolher o título. Quando ele diz que cada assunto deve ser abordado em um artigo diferente, lembra que lá na Declaração Universal dos Animais tem artigo 1, artigo 2, artigo 3. Então, vocês vão fazer os artigos, ok? Vamos lá. Página 29.
Depois que vocês terminarem o texto de vocês, né, vocês vão avaliar a produção de vocês, respondendo as perguntas no quadro abaixo, avaliando seu próprio texto. Seu texto expressa todas as informações que uma pessoa deve saber para adotar um animal, sim, mais ou menos, ou não. Aí vocês vão desenhar a carinha de acordo com o que vocês acham. As informações estão separadas em artigos? O seu texto tem uma linguagem clara, ou seja, é de fácil entendimento por parte das pessoas? Vamos lá. Ita apresentou ao seu pai algumas normas que achava muito importante. E Caraipapa gostou muito das regras criadas. Ita, então, teve uma ideia muito legal para conscientizar as pessoas. Veja abaixo. Vamos lá. Integrando com a arte. Muitas pessoas optam por comprar um bichinho de estimação. Em vez de dar uma chance a um animal abandonado, pensando nisso, Ita teve a ideia de fazer um panfleto para incentivar as pessoas a mudar este comportamento. Veja como ficou. Um panfleto. O que é um panfleto? Um panfleto, olha aqui. Panfleto geralmente nós recebemos, né? Panfleto nas ruas com a propaganda de alguma coisa. É um marketing de algo, quando nós queremos divulgar alguma coisa. E aí o Ita, ele fez, né, esse panfleto, ó, o panfleto dele tem: amigo não se compra. Há muitos animais abandonados esperando a chance de ter um lar. Você já pensou em adotar um deles? Então vamos lá, página 30. Faça um panfleto você também, contribua para que essa ideia se espalhe pelo lugar onde mora. Primeiro decida que imagem será utilizada para o panfleto. Você pode utilizar recorte de revistas ou jornal, uma imagem da internet impressa ou até mesmo um desenho. Vocês podem criar um desenho. As imagens costumam chamar a atenção das pessoas com facilidade, por isso dedique um tempo adequado à escolha desse elemento. Com a parte visual definida, passe à elaboração do texto. Ele deve ser curto, objetivo e motivador. Pense nos aspectos positivos envolvendo no ato de adotar um animal e procure comunicar às pessoas para que elas pensem a respeito disso. Faça no quadro abaixo um rascunho de seu panfleto, depois produza a versão numa folha final, em uma folha final, né, que é uma folha separada. Então, esse quadro aí é para que vocês possam fazer a arte de vocês. Se você é ótimo no desenho, perfeito. Vocês vão fazer o desenho de algum animal ou de algo que vocês queiram que chame a atenção. Vão colocar um recado que vocês querem dar. Então, o autor é você. Então, são produções suas, tá? Tanto o texto, tanto a produção de texto, quanto esse panfleto, certo? Pode desenhar, pode recortar e colar, fiquem à vontade, tá? A ideia é de vocês, caprichem. E por falar nisso, animais são amigos, não objetos. Otávio contou a Emília que sua vizinha foi à ONG para devolver um cachorrinho adotado na feira. Ela disse que não se adaptou ao bichinho porque ele latia demais. Segundo seu relato, mesmo deixando-o preso, ele era muito agitado. Então ela foi lá e disse: quero devolver este cachorro. Número 1. Para a Emília, a vizinha de Otávio deveria saber que os animais não são objetos como roupas ou sapatos que podem ser devolvidos à loja. Ela tem razão. Os animais são seres vivos e por isso devem ser respeitados. Quais atitudes poderiam ser adotadas para evitar esse tipo de situação? Então, pensem aí, o que é que poderia ser feito para evitar, né, essas devoluções? Número 2. Otávio lembrou-se de que, na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, há um artigo que aborda como os animais devem viver entre os homens. Qual artigo é esse e o que ele declara? Volta lá novamente na página 23, que vocês vão achar esse artigo aí, ok? Estamos encerrando mais uma aula da disciplina de português. Agora vocês vão para a correção da disciplina de ciências.